Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Paulinho, volante que está de saída do Vasco, interessa times da Série A e do Oriente Médio. O atleta que chegou a viver bons momentos com a camisa do Cruz Maltino não vingou desde a chegada do Fernando Diniz. O contrato se encerra em 31 de dezembro, ele sai sem custos. Quero te atualizar agora sobre o futuro de Breno Lopes. O atacante, que fez sucesso com a camisa do Palmeiras e pertence ao Fortaleza, não ficará no Lion para o próximo ano. Até porque seu salário é bastante alto para a nova realidade do Fortaleza rebaixado para a Série B. Dá para dizer que o Breno Lopes hoje ganha na casa dos 600 mil por mês. Breno foi sondado nos últimos dias pelo São Paulo, que se assustou com a pedida do Fortaleza. O Lion quer 20 milhões de reais para negociar o atleta cujo contrato só se encerra em dezembro de 2028. Breno é super elogiado pelo profissionalismo, compromisso com o seu corpo, só para você entender. Além de todos os treinos no clube, ele contratou uma equipe que dá assistência e o mantém em forma e também com trabalhos particulares. Só para completar, também especulou-se que ele poderia virar reforço do Vasco ou do Vitória. Dá para contar que o Vasco não procurou e que o Vitória dificilmente vai ter capacidade para contratá-lo. Repito, pedida do Fortaleza é de 20 milhões de reais, além desse salário de 600 mil por mês. O mais natural é que o Breno Lopes defenda um clube do exterior. Para contar que o Vasco vai receber 8 milhões e 300 mil reais líquidos da receita da partida contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, arrecadação total de 13 milhões e 200 mil reais. Guarde esse número de 8 milhões e 300 mil que sobraram líquidos para o Vasco. Se a gente somar todos os 15 jogos do Vasco em São Januário no Campeonato Brasileiro, a arrecadação foi menor. Sobraram para o Vasco nesses 15 jogos 7 milhões e 600 mil, uma diferença de 700 mil, a menos do que em apenas uma partida da final da Copa do Brasil. E Anderson Talisca, onde vai jogar o meio atacante que é craque? Ele decidiu voltar ao Brasil assim que seu contrato com o Fenerbahçe se encerrar. O vínculo acaba em 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de janeiro o Talisca já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Bahia e Corinthians surgem como favoritos. O Bahia por ter sido o clube que revelou Talisca, o Corinthians por ser o clube do coração do jogador. Talisca já admitiu em outros momentos, em entrevistas ao longo da carreira, que tem esse sonho de jogar no seu time do coração. O Flamengo não pode ser descartado. Há um movimento grande dentro do Fla para que o Talisca se junte ao rubro-negro, para tentar formar a melhor seleção da América do Sul nos últimos tempos. Jogador que na Turquia ganha na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Talisca já sabe que vai precisar reduzir seus vencimentos para atuar no futebol brasileiro, embora tenhamos no Brasil gente ganhando 2, 3, 4, 5 e até 6 milhões de reais, como o Memphis Depay. Só para completar, registrar ainda que o Flamengo, que monitora bem de perto os passos do Talisca, chegou a fazer proposta pelo zagueiro Vitão do Internacional. A primeira proposta do Flamengo de 4 milhões e 700 mil reais, 4 milhões e 700 mil euros, com perdão de uma dívida que o Inter tem em relação ao Thiago Maia, além de mais 4 milhões de euros à vista, ou seja, proposta do Flamengo de 8 milhões e 700 mil euros. O Inter quer 10 milhões de euros, sendo 4 milhões de euros pelo perdão da dívida e mais 6 milhões de euros em dinheiro. Bora falar agora sobre o Vasco, que decidiu comprar um zagueiro emprestado. Eu me refiro a Carlos Cuesta, colombiano que pertence ao Galatasaray. A operação de compra será de 5 milhões e 750 mil euros, ou 36 milhões de reais. Esse valor já estava previsto no contrato de empréstimo. Cuesta deixou excelente impressão nos primeiros meses de empréstimo. E a ideia do Vasco é começar a fazer o pagamento desses 36 milhões de reais em diversas parcelas. Robert Renan, outro jogador que chegou por empréstimo, também deve ser comprado numa negociação um pouco mais para frente. Se tem jogador que vai ficar depois de convencer no empréstimo, o mesmo não dá para dizer em relação ao Matheus França. Atleta revelado no Flamengo, vendido ao Crystal Palace e emprestado ao Vasco, ele não conseguiu progredir. E existe uma possibilidade real de o Vasco devolver o Matheus França ao clube inglês ainda no mês de janeiro. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, contar que o volante Pierre, que pertence ao Tombense, mas disputou a série A do Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza, interessa, enquanto Paulo Salomão renunciou ao cargo de vice-presidente geral do Vasco. Ele foi nomeado pelo presidente da República, o Lula, para o cargo de juiz do TRE do Rio de Janeiro. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que recusou mais uma proposta gigante do Zenit. O time russo quer contratar o Rayan e ofereceu 31 milhões de euros fixos,
a gente está falando de 198 milhões de reais, mais 4 milhões de euros em bônus, ou seja, mais 25 milhões e 600 mil reais. Presidente Pedrinho voltou a rejeitar a proposta. A anterior havia sido de 31 milhões de euros, sem os bônus. E mais, para o Vasco, o negócio só sai com o Zenit, pelo menos de acordo com a contraproposta, se o Zenit estiver disposto a gastar 50 milhões de euros ou 320 milhões de reais. O Ryan se valorizou demais ao longo da temporada, cresceu muito de produção e deve ser vendido nos próximos meses numa cifra recorde no futebol brasileiro.